Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje será o ataque ao feminino, sobretudo perpetrado por nós, os masculinos. Antes de prosseguir para o vídeo, joinha, se inscrevam, deixe também comentários, se concordam, se discordam, e até mesmo sugestões de temas no futuro. Este assunto vai ser enquadrado na minha playlist Terapia. Passando ao conteúdo propriamente, eu observei que o ataque ao feminino, no caso perpetrado a partir do masculino, em nossos dias é um tema bem relevante, para não dizer muito relevante. E pensando na origem deste tema, eu, de certo modo, fui revisitar a mim mesmo e lembro-me que na formação lá de ensino médio, nesse período que nós entramos nessa parte propriamente da juventude e adulto, como que não se dedicava enquanto masculino, enquanto modelo de masculino, não era habitual dedicar-se a um conjunto de coisas, portanto, de valorações, de produção de valor, produção de sentido, como modelo de ser homem. Então, enquanto homem, a letra não podia ser bonita. Homem não ficaria lendo poesia, muito mais se ele fosse ler coisas existenciais, quem eu sou, por exemplo. Obviamente que já teria ali uma cultura de discriminação, que se você fizesse leitura desses temas, você já não era mais homem, você estava optando em não ser homem. E aí fazendo voz e coro a todo o circuito de discriminação que conhecemos bem. Esta ausência de repertório, que eu tenho chamado, portanto, ela não seria algo porque nós não temos acesso. Ela é, na verdade, o acesso de uma cultura que dá valor para uma série de coisas e não para outras coisas. Nessa fase, por exemplo, ainda que contraditório, se valoriza algumas profissões. Curiosamente, associam-se a certas profissões a masculinidade, como se nessas profissões também não implicasse a capacidade de leitura e de escrita. Associa uma certa virilidade às matemáticas, por exemplo, que não tem nada a ver com a cultura, com o conhecimento em si, que é uma outra coisa, e associa ao feminino e ao ser desnecessário às humanidades, por exemplo. E esta ausência de repertório, ela se encaminha para uma vida adulta na qual esses indivíduos masculinos passamos a ter demandas por outros conhecimentos que simplesmente não tivemos como valor. Sobretudo conhecimentos ligados à vida doméstica, conhecimentos ligados ao feminino propriamente, porque em última instância nós teremos uma relação, pensando no masculino enquanto a maioria, enquanto uma dada orientação, esse masculino terá uma família e, portanto, terá demandas por conhecimentos sobre essa nova realidade. Filhos, por exemplo, que é uma demanda mais ampla. E aí você tem uma ausência, e ainda esta ausência, como eu acabei de dizer, foi preenchida por um outro circuito de valor, dentro do qual, eu falarei mais adiante, a ideia do feminino como pornografia, como pornografização. Ausenta-se uma reflexão que poderíamos ter fácil acesso na literatura, em obras de humanistas, etc. Hoje, mais do que nunca, tem centrado novamente a ideia da formação técnica. A formação técnica não é um problema, é uma coisa interessantíssima. Porém, como ela apresenta-se, é exatamente essa a problemática. Como que se eu, enquanto humano, só precisasse, para resolver os problemas da minha vida, aprender o conhecimento técnico. Todos nós que conhecemos um pouco da rotina de recursos humanos, gestão de pessoas, sabemos muito bem que, em qualquer setor, o elemento humano é fundamental para o negócio não quebrar tudo, não pegar fogo em tudo. Mas, curiosamente, nessa fase da juventude, que é a nossa formação identitária, nós temos uma cultura contrária a esse sentido.
Então, ser engenheiro é ser o Capitão Spock de um dado filme, que é aquele que não tem sentimento. Então, ele não precisa estudar isso. Ele não precisa estudar o que é estar apaixonado, o que é eventualmente separar, eventualmente a relação dele virar um inferno, produzido por ele, produzido por outros. E aí, cadê o repertório? Este conjunto de valores é óbvio que faz com que nós humanos, melhor, nós masculinos, não valorizemos, por exemplo, o ato de conhecer. Está implícito nesse processo de macheza que conhecer é um processo de um dado feminino, lá nessa juventude. A letra bonita, por exemplo, ler literaturas, fazer os trabalhos em dias, tirar boas notas, pode ser associado a isso. É claro que é uma fala estereotipada isso. Porque por mais que seja um aluno dedicado, etc., nós observamos, sobretudo na educação fundamental, que foi parte dela direcionada para se passar nos vestibulares, mesmo nesta, que exige um conhecimento de literatura, que exige, nós veremos ali que esses conhecimentos são colocados sobre um chapéu, e não sobre uma bacia, sobre um chapéu de que o que importa é outro tipo de conhecimento. E aí até áreas que são procuradas, como o direito, por exemplo, necessariamente o indivíduo seria uma área de ciências sociais aplicada e que implica interações muito mais próximas com a ideia de humanidades. Nós vamos encontrar também aí ausências de repertório nesses profissionais, que sempre ressentem de uma maior erudição dos operadores do direito, por exemplo, na literatura universal, na filosofia. Então, isso gera que o conhecimento acaba sendo associado ao feminino e depois, na convivência familiar, o risco de, na relação do homem com a mulher, não, nessa relação, um dos ataques, portanto, que eu estou dizendo aqui, passa por necessariamente ir castrando este feminino de obter mais conhecimento. Porque nessa nova dinâmica, a profissão do masculino acaba sendo a mais importante, porque ele, enquanto masculino, se acha mais importante, e ele impede que esse feminino, por exemplo, conheça. Esse feminino vai ter que ser relegado a certos papéis, e papéis, às vezes, que despertam contradições psíquicas neste masculino, que reage com a raiva e com ódio. Uma dessas contradições pensando então que esse masculino não desenvolve as suas etapas, não rompe com a forma adolescente de viver o mundo, ele cai numa vida adulta como aquele que compreende o feminino como objeto de usufruto sexual. E isso vem para o ambiente familiar e cria uma contradição, porque esta mulher tem que ser sempre, ela tem que sempre se comportar no interior da relação desta perspectiva e simplesmente desconhece outras perspectivas, desconhece, por exemplo, o papel do masculino em contribuir e colaborar com o próprio desenvolvimento daquela feminina, daquele feminino que vive com você, pensando aqui nesta categoria mais comum, né, não falando dos outros temas. E esse masculino, portanto, atua no sentido de castração de conhecimento desse feminino, porque por uma cadeia de valoração, isso na perspectiva dele não tem sentido. Ele espera que aquela pessoa seja apenas o objeto do prazer dele e cumpra a função doméstica, por exemplo, de ser mãe. Nesta dimensão específica, uma outra contradição entra em debate. Se no primeiro momento o masculino impede a mulher de desenvolver o feminino através do conhecimento em geral, não só do feminino, das questões do feminino, mas o conhecimento em geral, sendo que o feminino tem uma propensão, pelo menos estatística, de conhecer mais do que nós, masculino, exatamente para aquela cultura lá da juventude que o masculino acha que conhecer, ler os livros, etc., é uma coisa que não é para ele fazer. Pois bem, continuando então, isso a gente chega num outro tema que acaba enfeixando essa tragédia da vida contemporânea, que é o ataque do masculino ao feminino, que é a ocupação desse espaço vago do que seria o feminino pela narrativa da pornografização. Nós vamos observar que as redes sociais estão sempre expondo o corpo do feminino dentro de uma parametrização, que é a parametrização do objeto de consumo. É o objeto sexualmente que me apetece,
Então se cria uma categoria e isso passa a ser valor. Ainda é sintomático desta ideia que eu estou jogando aqui, talvez como hipótese, mas do outro lado, para balançar a hipótese, para não ficar tão vaga, quando nós observamos que os sites que vendem o corpo feminino, a imagem do corpo feminino, em situação de sexo ou simplesmente desnudo, que são sites específicos, que eu não vou aqui dar o nome, especificamente um que ficou bem famoso, estes sites nós podemos acompanhar um grande número de vários tipos de profissionais, até nos Estados Unidos uma pastora que foi mostrar o corpo aí. Não estou aqui querendo falar de juízo no contexto específico, por exemplo, dessa pastora. Aqui no Brasil, se você dá um Google, já falando de marca, você vai encontrar professora universitária que diz que nunca ganhou tanto dinheiro nessa plataforma. E cada dia todo mundo está entrando nessa plataforma. Eu, como professor de filosofia, já até cogitei a possibilidade de vender as minhas aulas de filosofia lá nessa plataforma. Mas é deprimente porque você chega lá e só vê outros conteúdos, ainda que a plataforma não é exclusiva desses outros. É para vender vídeos, para fazer qualquer coisa, mas é deprimente que a cadeia de valoração ali recai sobre o mostrar esse aspecto sexual. E esse valor, portanto, do masculino para com o feminino, que me parece ser bem demonstrado em termos de sintoma, nesse fato que eu estou citando, acaba relegando e desvalorizando uma série de outros saberes e de outras cadeias valorativas. Então, o conhecer não faz sentido, porque não faz sentido. Nessa cultura de esvaziamento de si enquanto humano, o conhecer ele serve para o conhecer enquanto pornografia e o conhecer enquanto objeto de transação útil para gerar renda, gerar dinheiro, para depois você gastar no plano de saúde e para depois você ter um plano de saúde que não vai te atender quando você precisa e não ter saúde. Lembro de alguma pessoa dizendo, também desses famosos de youtuber, que ele prefere ter saúde ao invés de plano de saúde. Eu gosto dessa ideia. Portanto, ao esvaziar a si, o masculino cai em alguns lugares muito comuns e nesse lugar comum ele tem aí um pacote e esse pacote recai que as coisas que ele faz são mais importantes do que a do feminino. E por consequência, todo o fazer do feminino é sempre colocado numa hierarquia valorativa em lugar mais baixo do que o que ele faz, do que as coisas que ele faz. E é muito louco porque cuidado dos filhos entra nessa categoria de não ver como trabalho, você não vê essa perspectiva como sendo um trabalho fundamental que te interessaria enquanto masculino, porque é um filho seu. O conhecimento do feminino, seja de si enquanto feminino, para se expressar na potencialidade do feminino, é visto como ameaça por esse masculino esvaziado ou preenchido aí de entulho, porque ele acha que esse feminino quer tomar o lugar dele de sujeito da história dele. Mas esse masculino não percebe que ele faz isso com a sua parceira, que é retirar o lugar de protagonista existencial dela. E isso tem desdobramentos do ponto de vista da constitutividade de si, muito nefasto. Nós conhecemos relações que uma das partes retira por completo a ideia de protagonismo, de individualidade, singularidade do outro. Porque este, num processo muito rudimentar de si, não concebe uma relação com uma outra pessoa que também é sujeito da história dela. E, portanto, esse de cá, por um posicionamento, às vezes, financeiro, atua retirando esse lugar da outra pessoa, despotencializando ela, porque ele entende o outro, e no caso aqui o masculino com o feminino, ele entende esse feminino como objeto para saciar suas fantasias pornográficas, que são hiperinsufladas, infladas nas mídias em geral, desde essas mais da internet, mas também a TV pública aberta, no qual nós temos esse estereótipo de mulher consumível. Né? Nós não vemos uma série de padrões estéticos nas televisões e nos telejornais, porque esta imagem do corpo consumível é o que vende, é o que atrai clientes nessa esfera de consumo. Lembrando que esta
esse lugar da mulher, e muitas das vezes esta putificação da mulher, é um fenômeno que tem uma característica muito especial na cultura brasileira. A mulher brasileira é posta num lugar, sobretudo por esse masculino que espera isso dela, de se vestir de um dado jeito, de se portar de um dado jeito, que, para quem já viajou para outras culturas, sente e percebe essa diferença de modo muito visível na forma de vestir e na forma de ser das mulheres de outras culturas. Existem outras culturas tão iguais a nós, com problemas tão iguais, e essas outras culturas, que as mulheres, você não as percebe no nível de erotização como nós percebemos a brasileira num grande centro, não quer dizer também que eles não tenham problema de violência contra a mulher, porque também tem. Mas esse quesito apenas chama a atenção dessa sintomática da nossa cultura, em que nós, enquanto masculinos, inscrevemos a mulher num lugar de objeto que erotiza, que deve ser erotizado até os 90 anos de idade, porque se chegar aos 90 e não estiver sendo erótico, a pessoa perdeu qualidade de vida, não faz sentido existir, além de ter que fazer esportes radicais também aos 90. Muito bem, por hoje é só, agradeço a sua atenção e até uma próxima pílula.